Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez no Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E como é bom, a gente fica a cada dia, não é? Com aquela sensação, né, de querer continuar a leitura, os capítulos e todo o desenvolvimento, né, do relacionamento de Deus com o homem, os esforços do homem em agradar a Deus, os que se desviam também pelos caminhos maus e que levam consequências também desastrosas, mas como também aqueles que cumprem a vontade do Senhor. Bem, aqui estamos em 2 Crônicas, capítulo 6 a 8, e nesta leitura, aqui vai Salomão concluindo, levou 20 anos para construir o templo e o palácio, e é impressionante, 20 anos para construir o templo e o palácio real. E então, mas ele concluindo, ele faz uma plataforma no pátio do templo, e agora ele se coloca de joelhos e levanta as suas mãos e faz uma oração, uma oração de consagração, uma oração de quebrantamento, uma oração de intercessão. E é nesse momento que ele também entende que é claro que aquele templo ele não poderia conter a presença do Senhor total, porque a grandeza dele é incomparável, Mas aqui era o ponto de encontro, e aí ele começa então nessa oração rogar que Deus, nos momentos difíceis de caráter pessoal, às vezes uma questão de uma pessoa que estava sendo acusada, mas viesse até o altar, e trouxesse diante do Senhor, que o Senhor julgasse realmente o inocente como inocente, o culpado como culpado. Ele também começa então a colocar circunstâncias que porventura possam acontecer na nação de Israel, com o povo de Israel, das mais diferentes, mas que orando em direção a este templo, onde estava ali simbolizado a presença do Senhor na Arca da Aliança. Se ele fosse este povo, o povo de Israel, derrotado por seus inimigos, mas orasse, clamando ao Senhor por misericórdia, até por conta de que poderiam ter realmente pecado contra o Senhor. Também se houvesse fome na terra, ou pestes, pragas nas lavouras, gafanhotos, também outras epidemias, desastres, que também o Senhor ouvisse a oração, Se também o povo saísse para lutar contra os inimigos e orasse ao Senhor, assim ele também ouvisse a oração e salvasse o seu povo, Também se eles caíssem numa terra de exílio e se arrependessem e orando voltados para Jerusalém, o Senhor o ouvisse. Essas orações realmente ele coloca todas as circunstâncias que poderiam acontecer e também aconteceram na história de Israel. E aqui então ele disse: Senhor, entra para o teu descanso. Aí ali estava a arca, que era o símbolo do poder, da presença de Deus. E quando Salomão ele termina de orar, diz que desce fogo dos céus, e consome o holocausto, os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor, ela invade o templo, e os sacerdotes não puderam dar continuidade devido a essa presença. Mas imagine, Salomão ofereceu, por essa ocasião, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E é nessa hora que agora o Senhor responde a oração que Salomão faz, e diz: ouvi a tua oração e escolhi
este templo como lugar para fazer os sacrifícios. E ele ainda diz, pois escolhi e consagrei esse templo para aqui, né, onde o meu nome será honrado para sempre. Não é por acaso que o inimigo ele sempre lutou para destruir o templo, né, de Jerusalém, porque ali estava ligado o nome do Senhor. E é nesse momento, né, que o Senhor também começa a confirmar alianças feitas com Davi, pai de Salomão, né? E é aqui que também ele traz este caminho de salvação, de livramento, quando o Senhor diz nesse momento para Salomão e para o povo de Israel: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Então essa foi também uma promessa, né, do arrependimento. Glória a Deus. Bem, no livro de Romanos, ou na epístola de Paulo aos Romanos, agora nos capítulos 7 a 8, capítulo 8 ele é muito também lindo, né? O 7 ele desvenda a natureza do ser humano, mesmo do cristão, daquele que procurava obedecer à lei, mas ele, com as dificuldades do domínio da natureza humana, né, do pecado que o escraviza, quando ele diz aquilo que eu quero fazer de bem, eu não faço, né, por conta da natureza do pecado. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, não é que a lei é ruim, não, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, em nós, né, no ser humano, pois ele é escravo do pecado. E aqui ele diz, eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Ele diz então aqui num clamor, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, né? Desta morte, desse corpo de natureza pecaminosa? Aí ele dá graças a Deus, sim, há alguém que pode me livrar. E ele diz, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa linda! E ele agora começa a dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. É muito lindo, vamos dar sequência nessa leitura do capítulo 8, né, no dia de amanhã. O Salmo, ele é uma expressão também das experiências de Davi, quando ele fugia, né, de Saul, dos seus inimigos, e a proteção de Deus estava sempre com ele. Por isso ele dizia, eu amo ao Senhor, tu és minha força, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo, em quem eu encontro proteção. Ele é escudo, ele é o poder que salva, o meu lugar seguro. Tudo isso Davi expressa na sua experiência, né? Pois bem, Provérbios 19, 25, a parte B diz, se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Deus os abençoe.